Teremos agora o primeiro painel do dia com o tema Privacidade e Proteção de Dados na Prática. Impactos no dia a dia das empresas, governo e sociedade. O choque da privacidade e a educação da comunidade envolvida. Os seus sistemas estão prontos ou não? Bom, vocês que nos acompanham pela TVD também farão parte dessa conversa. Enviem, por favor, perguntas e comentários para os nossos debatedores. O espaço para isso está na sala de transmissão da TVD. Na caixa ao lado do vídeo, chamada comentário, nossa equipe de jornalistas está bem atenta para levar essas perguntas à mediadora do painel, a diretora do Security Leaders, Graça Sermudi, que já está prontinha aí para começar. Vamos lá, então, convidando os participantes deste painel. Primeiramente, o Business Development Manager Cloud da Fortinet, Alexandre Bonatti. A ele as nossas boas-vindas. Convidamos também... Muito bom dia, Alexandre. Convidamos também o CISO da Prudential Seguros, Bruno Macena. Bem-vindo, Bruno, bom dia. Bom dia. O advogado integrante da seção de Cybersecurity da OAB Rio de Janeiro, Walter Capanema. Bom dia, Walter. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Convidamos também o chefe da Assessoria Nacional de Perícia em Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal, Marcelo Caiado. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bem-vindo. E convidamos também para participar deste painel a coordenadora de GRC e Segurança da Informação da Uzi Minas, Jaqueline Fonseca. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Muito bem, sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos. E agora com a palavra a nossa querida Graça Sermudi. Graça? Muito obrigada a todos pela presença, colegas que têm estado comigo aí em diversas oportunidades, algumas presencialmente, né, na nossa caravana, mas agora também aqui no nosso espaço virtual. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Bem, o Arthur Sabá abriu o nosso evento, né, com esse tema, muitas perguntas aqui relacionadas à privacidade e proteção de dados, e nós vamos, então, continuar aqui no nosso debate. Eu quero agradecer a parceria da Fortinet, a presença do Alexandre Bonatti, que está sempre conosco aí, e apoiando bastante esse tema, Bruno Macena, Walter Capanema, Marcelo Caiado, Jaqueline Fonseca. Muito obrigada. Eu queria começar esse nosso painel trazendo um dado que saiu recentemente, publicamos, acredito que essa semana, tem uns 2 dias, do Gartner, muito interessante. E a previsão é que em 2023, 65% da população mundial terá seus dados pessoais protegidos por algum tipo de regulamentação de privacidade digital, como a Lei de Proteção de Dados. Essa é a projeção de uma pesquisa recente do Gartner, que indica, o interessante também, é um crescimento exponencial desse índice, comparado com os dados atuais, uma vez que em 2020 apenas 10% da população mundial está protegida por algum tipo de regulamentação. Então, a gente vai começar um pouquinho analisando essa mudança de paradigma, não só local, que nós estamos vivendo, mas no cenário mundial em relação à privacidade de dados. E aí, falar um pouquinho também do momento Brasil. Então, eu queria começar com Walter Capanema, comentando, Walter, essa grande mudança, porque às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas a lei aqui é mais uma lei, não sei o quê. Então, eu quis trazer esse dado para mostrar para vocês que estão nos acompanhando que isso é um movimento mundial, que não é só uma questão de seguir a GDPR, que não é só uma questão brasileira, porque a gente está falando agora aqui para um perfil muito grande de empresa. A nossa audiência inclui tanto grandes empresas, médias e pequenas. Então, Walter, a gente está falando realmente de um movimento mundial, um impacto gigantesco. Saímos de um índice muito baixo para 65% logo daqui a pouco. Como é que você está vendo isso? Graça, bom dia. É um grande prazer participar mais uma vez com um evento com você, virtualmente. Eu quero
poder abraçá-la presencialmente assim que acabar essa pandemia. E essa sua pergunta é muito interessante, porque eu vejo o seguinte, esse movimento mundial, como você falou muito bem, realmente ele existe, mas esse movimento ele não surgiu de um dia para a noite. Veja que a Europa já trabalha há muito tempo com uma preocupação com a privacidade e intimidade. Afinal de contas, na Europa você vê, teve um grande momento de espionagem durante a Alemanha Oriental, né, a Stasi, o que despertou uma preocupação. E veja, isso foi aos poucos chegando no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor tem uma proteção em relação a cadastro. O Marco Civil da Internet, uma lei tão controvertida, lá nos seus artigos 7º e 8º, e mais alguns outros adiante, preocupações com privacidade, com a necessidade de consentimento para o tratamento de dados. Mas a lei que é mais importante, Graça, que traz uma repercussão muito grande na vida de todo mundo, é a LGPD. Afinal de contas, a LGPD ela é uma lei que exige uma mudança de cultura. Né? A gente teve uma lei parecida com a LGPD, nesse sentido de mudança de cultura, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código de Defesa do Consumidor ele só se aplica para relações consumeristas. A LGPD ela implica uma mudança de cultura para todas as áreas. Para as áreas consumeristas, para as relações com o Estado, para as relações trabalhistas. Então, é uma lei que implica uma mudança de cultura, como você está falando muito bem, muito grande. Uma mudança de cultura de todos. E o grande desafio, especialmente para nós advogados, é provocar essa mudança de cultura nas pessoas. Porque quem está acostumado a trabalhar de uma maneira não vai querer mudar, às vezes, a sua forma de atuar, a sua forma de trabalhar do dia para o outro. E eu acho que a melhor forma da gente convencer essa mudança de cultura é justamente mostrando o que tem de positivo, não pelo medo, não falando por causa das multas, pela desgraça. Eu acho que a gente tem que mostrar que a adequação LGPD é a adequação para uma empresa mais moderna, mais atuante e que, principalmente, que respeita mais os dados dos seus consumidores, trabalhadores e terceiros. Perfeito. Bruno Macena, uma empresa, como o Walter colocou, mais atuante, uma empresa mais preocupada, mas dá trabalho, né, Bruno? Eu queria agora ouvir o lado de quem está no front, né? Você está envolvido com esse projeto e todos e vários outros colegas seus que já passaram aqui na TVD também, e assim, arregaçar as mangas e trabalhar. Então, queria que repercutir um pouco a colocação do Walter Capanema, que obviamente comentou esse aspecto global, que realmente é um enforcement grande aí mundial, mas para as empresas é bastante trabalho de implementação. Queria que você fizesse esse contraponto, Marcelo. Sim, para as companhias de maior porte e complexidade, né, especialmente no espectro global, talvez esse choque não tenha sido tão grande. A gente aqui, por exemplo, cumpre com lei de privacidade de dados da Argentina, do México, dos Estados Unidos, na Califórnia, Europa, etc. Essas boas práticas já existiam na companhia, a lei traz umas especificidades, em especial no direito do titular. Isso sim dá bastante trabalho, especialmente em tropicalizar o que é feito lá fora para o que é feito aqui dentro. Mas eu também tenho atuado em modelos menores, né? A companhia pode ser grande, mas nós temos pequenas startups como parte do ecossistema. Ah, que interessante. E sim, e fazer esse onboarding de cultura, especialmente de novo, global, né? Vejo que eu tenho uma companhia na Argentina, mas prestando serviço para o grupo no Brasil, ela precisa adequar à lei, né? Sim. É bastante desafiador. Novamente, eu consigo usar todo o background da companhia, né? Todo o arcabouço tecnológico e procedimental da companhia para poder suportar esse startup, isso é uma grande vantagem, mas isso não é a realidade da maioria das nossas pequenas e médias empresas, né? Infelizmente, a preocupação está indo além para essas companhias, por conta da nossa maturidade em segurança da informação especificamente, está indo além do direito do consumidor, do direito do titular especificamente, que é a grande, que eu diria que seria talvez a grande mudança de cultura, tá? Enquanto segurança da informação, as boas práticas que se referem estão no mercado há muitas décadas. E são evolutivas, né? Então, uma empresa que trata dado privado, né, que faz um B2C direto com o consumidor e não se preocupa com segurança da informação até 2021, com certeza o problema para essa companhia, né, a complexidade de adequação e implantação vai ser muito maior, mesmo que haja uma preocupação menor.
não existe segurança mais ou menos. E também não existe 100%. Então, se você fizer muito, ainda terá um risco residual. Né? Mas ele precisa ser gerenciado, precisa ser observado, monitorado, né? E até tratado com melhoria contínua. Só um ponto legal para pensar, né? A gente está falando da Europa, né? Até porque, por conta das similaridades, de uma lei de 2018. Mas a Argentina tem uma lei de proteção de dados que data de 2001. E o México, 2010. Nós temos situações parecidas no Chile, datadas de décadas atrás, né? Então, assim, o Brasil está chegando, é o momento do Brasil. O choque com relação ao formato é bastante compreensível. Mudança cultural, como disse o Walter. O que incomoda bastante é observar o nosso mercado e ver que o choque também está sendo em relação à preocupação em como fazer segurança desses dados. Isso talvez já tivesse ter sido vencido há algum tempo. Perfeito. Você tocou num ponto, eu quero então trazer o Bonatti para a nossa discussão, Bonatti, porque o Bruno Macena tocou num ponto importante. Quer dizer, tem dois viés, obviamente. A gente está tratando de privacidade, mas a gente está tratando de proteção de dados, né? E esse aspecto da proteção, que envolve, com certeza, ferramental, enfim, uma série de coisas, é um grande desafio, porque às vezes as empresas não conseguem implementar esses dois lados com a mesma velocidade. Quer dizer, a gente já falou bastante sobre isso, acho que hoje estamos no outro momento, com absoluta certeza, mas logo no início da implementação, muitas empresas começaram pelo lado legal, né, tentando entender um pouco a lei, deixar a tecnologia. Eu queria saber, você que está acompanhando, você acha que hoje, e agora até pela aprovação da lei, esse capítulo da tecnologia e do ferramental, ele já está mais próximo, ou você ainda acha que é um grande desafio para as empresas conseguir esse equilíbrio? Graça, bom dia a todos, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu diria que estamos mais próximos com relação à tecnologia. Por quê? Porque esse ano foi um ano difícil para quem é da área de tecnologia, principalmente da área de cibersegurança. Porque já havíamos aí trabalhando há bastante tempo na LGPD, e aí nos deparamos com uma crise sanitária, o Covid, e aí a área de tecnologia inteira teve que se mobilizar para manter a resiliência do negócio. A empresa funcionando tornou-se prioridade, e naquele primeiro momento, a gente achava que sim, a LGPD seria postergada, talvez para o ano que vem. Então, o foco ficou muito nessa questão de manter a resiliência, e houve um investimento muito grande nessa área de cibersegurança, principalmente porque agora você migrou toda a sua operação para um ambiente online, um ambiente completamente virtual. Então, esse investimento em cibersegurança, ele tem que acontecer. E aí, em contrapartida também, aproveitando dessa questão da crise sanitária do Covid, houve um aumento absurdo na quantidade de ataques. Nós aí, os nossos sensores, a nossa equipe de inteligência detectou no Brasil algo aproximado a 3 bilhões de tentativas de ataque nesse ano, justamente aproveitando o Covid, aproveitando cenários que já estavam complexos, né? Então, sim, essa parte de tecnologia, ela evoluiu, a gente já vê as empresas com um grau de maturidade maior, até porque a gente sabe que tecnologia você não compra de um dia para a noite, então as empresas do ano passado, elas já vinham se preparando para essa questão orçamentária, questão de compra, avaliação de fornecedores, de parceiros e etc. Então, a gente viu, sim, essa maturidade. Agora, o que nós estamos percebendo é, de fato, dar aquela polida na parte da LGPD, que é colocar as políticas no ar, colocar os contatos de DPO de forma pública, mas sim, houve essa melhora na parte de tecnologia. Perfeito. Marcelo Caiado, gostaria de trazer você com alguns elementos já. Eu comecei mostrando, né, o cenário mundial, comecei mostrando o impacto aí dos índices que vão mudar, o Walter e o próprio Bruno ressaltaram aí realmente que esse cenário hoje é um momento do Brasil, mas que em alguns países, em algumas regiões, esse processo já vem acontecendo há algum tempo, mas o aspecto que, de certa forma, o Bruno tocou um pouco, né, e o Bonatti também, é o tema aqui que eu gostaria de trazer. Ainda que algumas organizações hoje se mantenham concentradas
na otimização de custos por conta da pandemia, né, está se mostrando fundamental que elas incorporem o quanto antes as necessidades de um cenário de privacidade e engajar a corporação e o ecossistema. Mas o que a gente está observando aqui, Caiado, é que o cenário de pandemia não passou ainda, né? Muitas empresas ainda estão lidando com esse cenário. Temos alguns segmentos, como o varejo hoje, que está muito concentrado, se preparar para Black Friday, tentar recuperar, né, algum gap que ficou do início do ano, impacto no comércio e tudo. Então, eu queria que você fizesse, talvez, aí uma avaliação um pouco isenta de, ok, tem um cenário mundial nesse sentido, tem o momento do Brasil, mas tem também o momento da pandemia e de todo o desafio que as empresas estão vivenciando hoje para conseguir equilibrar uma agenda de pandemia, de reorganização, talvez volta ao trabalho e a Lei Geral de Proteção de Dados também. Bom dia, Graça. Inicialmente, eu queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer, né, estar falando dos seus eventos e especialmente com um painel composto, né, de personalidades tão ilustres aqui. De fato, né, eu acho que a introdução foi excelente, Graça, o tema que você trouxe, né, mais do que mostrado e demonstrado que, como até pegando a fala final do Arthur Sabá, né, a gente tem que pensar que a LGPD ela veio para ajudar, né, ajudar a gente enquanto sociedade, não para criar dificuldades, né, e houve, né, infelizmente, um esperneio muito grande por parte de alguns, né, de dizerem que não estava preparado, que não tinha tempo, que não era a hora, que ia atrapalhar, e como você mesma lembrou, né, Graça, a gente realmente viveu um ano atípico aí, 2020, né, em função da pandemia, e isso dificultou muitas coisas, né. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a lei, ela foi aprovada há praticamente 2 anos atrás, tá, então, assim, quem não se preparou é porque não quis se preparar, tá, assim, deixou, foi empurrando com a barriga, e quando viu, puxa vida, e agora? O mundo caiu, né? Tá valendo, né? Então, a pandemia ela foi complexa, a gente mesmo no MPF, a gente atuou em algumas perícias, né? E aí eu vou destacar especialmente o capítulo 7 da lei, tá? Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante da lei, são 6 artigos do capítulo 7, que eles dizem especificamente sobre a segurança da informação. Então, eu acho que é importante a todas as empresas, a todos os órgãos públicos, darem realmente uma reforçada nesses 6 artigos, são pequenos artigos, né, ele é pequeno, mas ele tem uma abrangência muito grande, então as empresas têm que estar preparadas para que elas não sejam penalizadas. Então, citando o exemplo que a gente teve da pandemia no Ministério Público, a gente viu muita questão envolvendo a privacidade, né, a violação da privacidade, monitoramento do cidadão, né, vai dizer onde eu estou, vai controlar, o Estado vai saber por onde eu passei, então, assim, a gente teve que atuar nisso daí, independente da LGPD, a gente já estava aplicando alguns dos conceitos dela, tá? Então, agora com ela, com certeza a situação vai ficar muito mais crítica para as empresas que ainda não aplicam, né, os aspectos nela envolvidos, né? Então, assim, não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial, como muito bem colocado, né? A gente tá, na minha opinião, a gente está muito atrasado, tá? A gente demorou para poder ter a nossa privacidade, bem levantada aí pelo Bruno, né, legislações já aí de mais de 20 anos, né, ele citou algumas, eu até gostaria de mencionar outra, né, a Califórnia, que sempre foi um exemplo também, né, de legislação na área de privacidade, e, assim, a gente tem que atuar, especificamente de órgão público, inclusive a gente tem um capítulo, né, o capítulo 4, que versa sobre o poder público, existe uma preocupação grande de que o poder público, ele faça o papel também de protetor dos dados privados e pessoais, tá? E hoje a gente tem, infelizmente, pouco foi feito, pouco se andou dentro dos órgãos públicos. Então, a gente tem realmente um desafio grande em função da pandemia, em função do Covid-19, e pior ainda, né, Graça, as empresas não estavam nem preparadas para entrar no teletrabalho, né, então tiveram que entrar na marra, no forceps, e Exato. junta tudo isso com uma legislação nova que, na minha opinião, veio tarde, mas é extremamente importante para nós enquanto cidadãos. Perfeito. Muito bom esse comentário. Eu queria trazer a Jaqueline para a gente fechar esse primeiro bloco, fazendo aí um alinhamento. A gente começou com o cenário, passamos aí por alguns aspectos desafiadores, falamos também do momento atual, né, das empresas, que realmente precisam lidar aí com esse cenário desafiador de pandemia, de pós-pandemia, enfim.
Mas aí vou botar mais um aspecto, Jaqueline, nessa discussão desse primeiro bloco. Os líderes de segurança e risco, né, eles possuem um papel fundamental no desafio das empresas, né, para que elas possam se adaptar às práticas de tratamento de dados pessoais sem expor. Mas tem algumas pesquisas e alguns levantamentos falando que, de certa forma, está sendo muito pesado para a área de segurança e junto com governança, porque deveria ser um projeto multidisciplinar, mas que, em função do momento das empresas, de ter muitas pessoas, gestores, líderes envolvidos com outras questões, ficou uma agenda realmente mais focada. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso e qual é o papel, então, e se esse papel se torna muito relevante da área de segurança e da área de governança, em liderar isso, conscientizar toda a organização para poder realmente estar com essa agenda em dia e com a importância que ela demanda. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite, estar participando com vocês. Eu, como líder, né, de segurança, e eu tenho um foco hoje em governança, riscos e conformidade de segurança da informação. Eu vejo que é realmente necessário, né, pelo menos eu trabalho atualmente numa empresa, né, privada, a atuação forte da segurança da informação nesse projeto de adequação da empresa relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto é que, né, até o tema do nosso debate aqui é privacidade e proteção de dados, eles andam juntos, né? Exato. Não tem como a gente falar que eu vou ter uma área exclusiva de privacidade que não vai conversar com segurança, não tem jeito, né? A área de segurança está envolvida diretamente nesse projeto de adequação, e trabalha muitas questões em comuns, né? Principalmente, por exemplo, a parte de conscientização de segurança, que já é trabalhada ao longo de toda a vida de segurança da informação, que já trabalhava a proteção de dados da empresa, né? Proteção de informações sensíveis, as informações confidenciais, que passa a reforçar nas suas conscientizações que dado pessoal é um dado que deve ser considerado sensível. Então, eu vejo, né, muita ligação, né, não dá para fazer um projeto sem ter segurança da informação envolvida num projeto de adequação à LGPD. Esse é o meu ponto de vista. E o próprio Caiado destacou esse aspecto, né? A partir de agora, eu tenho ainda outros tópicos, eu vou começar a acompanhar também as perguntas da nossa plateia e quero deixar nossos debatedores também à vontade, caso queiram fazer, né, comentários, inserções aqui, podem me acionar aqui. Nós temos aqui também a opção de fazer aqui, né, um avisozinho, uma reação, e a gente vai tornando aqui mais dinâmico. Eu selecionei mais um dado importante, que eu acho que vai conduzir aí o segundo tópico, que é o seguinte: nós publicamos também um estudo, que é um estudo anual conduzido globalmente, por uma empresa que hoje nos acompanha bastante e que a própria IDC está endossando e assinando. E, desde 2007, ela vem acompanhando as preocupações com a segurança do consumidor e publicando isso, né? E essa pesquisa é interessante porque ela aponta que cerca da metade dos brasileiros, então, ela já conseguiu apurar que metade dos brasileiros confiam que a Lei Geral de Proteção de Dados venha a garantir o melhor sigilo de informações privadas. Então, a minha pergunta para vocês nessa segunda rodada é: na opinião de vocês, o quanto esse nível de conscientização da sociedade, né, e dos próprios usuários dentro das empresas vai ser determinante para o êxito de uma política de privacidade de dados e de proteção? Quem quer começar a comentar esse aspecto? Vamos deixar mais aberto aqui o nosso painel. Eu acho que vai sobrar para o advogado, né? Né? Então, tá bom. Olha, Graça, eu acho que é muito interessante essa sua pergunta, porque eu vejo o seguinte: eu vejo que esse nível de conscientização sempre tem que ser top-down. Sempre na estrutura da empresa, na estrutura do órgão público, e eu diria também na estrutura da sociedade. E quando eu digo isso, eu digo que tem que partir do governo.
Eu vejo que talvez uma das principais funções da NPD, além de fiscalizar, punir, regulamentar, seria educar. Campanhas educativas, mostrando para a sociedade o quanto é importante seus dados pessoais, mostrando que as empresas não podem mais exigir ou condicionar ao acesso a dados, a documentos, e a gente tem os casos clássicos das farmácias, né? Todo exemplo que a gente dá em aula em farmácia, né? Ontem eu fui fazer uma compra numa farmácia, que eu vou manter em anonimato, e eu teria direito a uma promoção. Se desse o CPF, eu falei, tá bom, vou dar o CPF. Não, mas você tem que inserir os dados no celular. Mas o celular de quem? Da moça que trabalha na farmácia. Ou seja, dados pessoais meus sensíveis no celular pessoal de uma pessoa que trabalha para o controlador. Então você veja que a questão cultural ainda precisa ser muito grande, principalmente por parte da empresa. Porque essa moça ela não agiu sozinha, ela foi obrigada a agir assim, porque a empresa foi mal instruída, porque não houve uma explicação por parte do governo a respeito de como atuar. Então, eu acho que uma das funções também dos advogados, no começo, vai ser também sensibilizar, conscientizar. Eu diria, Graça, que uma estratégia de você começar uma implementação numa empresa é justamente começar explicando para a diretoria a importância da LGPD. Porque se você não tiver a adesão do topo de uma empresa ou de órgão público, nada vai para frente. Então, a mudança cultural tem que começar sempre por cima. Até pelo exemplo. As pessoas seguem um exemplo. Não adianta a gente colocar um monte de norma, política de segurança da informação, o dia da internet segura, o dia da internet linda, o dia da internet perfumada. Se você não tem um exemplo, as pessoas vão muito mais pelo exemplo. Eu acho que pelo exemplo é que a LGPD vai pegar. Sim. Bem, alguém que eu gostaria de comentar? Eu gostaria. Um ponto depois complementar aqui. Desculpa, Bonatti, se você quiser ir na frente, fica à vontade. Que isso, vai lá, Bruno. Vamos lá. Perfeito. Então, é que uma coisa é o momento do startup, né? Você fez a implantação da lei. Então, tem toda uma questão de aculturação, como foi colocado pelo Walter, e bem colocado, né? A gente faz de cima para baixo, conscientiza a diretoria, e chega nos executores, né? Na operação. Mas a abordagem ela tem que ser contínua. Esse é um ponto que talvez ainda esteja por acontecer nas companhias. E por que contínua? A companhia é um organismo vivo. Novos modelos de mercado, produtos, serviços, eles são gerados, criados, né, implantados cotidianamente. E aí entram conceitos de privacidade de dados, como privacy by design, por exemplo, ou segurança by design, etc., que podem ajudar nesse modelo, né? Mas é uma preocupação que ela tem que estar viva. Quando se fala em cultura, a questão não é só a implantação, mas é a vida, o ciclo de vida dos produtos e serviços da companhia. Esse é onde a cola tem que ser feita. Mas agora, só para complementar, Marcelo, uma pergunta, na verdade, um comentário meu, né? Eu, de certa forma, fiquei até um pouco surpresa com esse percentual de conscientização da sociedade. E uma coisa que tem sido colocada por muitos, e nós até estamos acompanhando esse primeiro caso já, né, que foi o caso já de uma empresa que manipula um grande volume de dados e que está aí na mídia já sendo acionada. Quer dizer, a expectativa com a entrada em vigor da lei, você acredita que as empresas, e no caso vocês estão preocupados já com ações que possam surgir assim, também, não só iniciativas de órgãos públicos, mas de pessoas, de grupos, de áreas? Como é que vocês estão percebendo isso? Ou a preocupação realmente maior vai vir depois com as sanções? Só para a gente sentir o quanto esse nível de conscientização da sociedade pode impactar, já nesse momento, algumas reações em relação à questão da privacidade, por parte de clientes de vocês e algo nesse sentido. Como é que vocês estão avaliando isso? Falando em relação ao mercado, tá? Eu acredito que esse dia 1 foi tão interessante que ele quebrou um pouco a expectativa geral, né? Existia aí uma expectativa de quando acontecer, vai acontecer pelas grandes, né? Vão chegar em alguns segmentos específicos, alguns mercados, já existe até uma agenda, né, a ser cumprida, tal. A gente ouviu muito isso no período de implantação. Exatamente. Foi completamente diferente o que aconteceu no dia 1. Né? Então, se não se estavam preocupados, né, se o mercado não estava preocupado com esse tipo de preocupação, né, por parte da contraparte,
do titular ou dos grupos que representam os titulares, acho que agora devem se preocupar. Porque é real, é um risco real. Se não se cumpre, se não se faz o que deve, o que a lei endereça, é um risco bastante evidente, né? Mesmo sem a penalização da lei a este momento, existem várias outras possibilidades de penalização contra as companhias. E isso muda, né? Muda bastante já. Então tem uma preocupação maior. Uma dinâmica, né? De uma dinâmica. Isso que eu percebi. Porque depois que saiu esse anúncio, foram muitos mandando recado aqui, perguntando, nossa, mas já está acontecendo isso? E aí, Bonatti, entendeu? Já chamando você aqui para conversa, e aí muitos aqui no meu WhatsApp, como assim? Mas já está acontecendo? Já começou esse negócio? Gente, já começou, já entrou em vigor. Vamos lá, né? Então, queria que você comentasse esse momento, Bonatti, que já virou a página aí, né? Interessante que eu acredito que esse percentual que você citou é um percentual bastante alto, mas eu acredito que esse 50% restante ainda é 50% da população usuário final, vamos assim dizer. Eu não sei se foi coincidência ou não, também não sei dizer, mas aquela série que foi lançada no Netflix, Dilema das Redes Sociais, trouxe isso muito próximo da LGPD, então vai despertar alguns incômodos na população em geral. Tem uma frase que é muito interessante, que fala o seguinte: se você não paga o produto, você é o produto. Então, isso é interessante porque, assim, ok, assim, tudo bem nós sermos um produto, não tem problema nenhum, até porque nós estamos trocando serviços ali, vamos dizer, mas tem que ser claro o que você vai querer de mim enquanto produto. Então, eu acredito que esse 50% ainda restante ainda é o usuário final que precisa entender os direitos dele. Isso eu acredito que não vai ser rápido, até mesmo o direito do consumidor, se a gente for parar para pensar o quanto da população ainda, CPF mesmo, eu diria, sabe dos seus direitos enquanto consumidor. Então, ainda tem uma caminhada, mas é bom que esses tipos de séries, de reportagens, a mídia nesse momento é muito importante para começar a dizer para o usuário final quais são os direitos dele com a entrada da LGPD. Perfeito. Mais algum comentário sobre esse tópico, Caiado, Jaqueline? Sim. Eu queria pegar um gancho aí no que o Walter falou, né, sobre o Código de Defesa do Consumidor. A gente vê que ele entrou lá em 1990, né? Então, quando a gente pergunta da conscientização da legislação da LGPD, né, e pegando esse paralelo justamente que talvez o que a gente tinha de mais próximo à LGPD de lei, né, para a proteção de dados privados era o CDC, a gente observa, por exemplo, que muito pouca gente conhece o direito que está lá previsto no artigo 72 do CDC, que eu tenho o direito de saber de onde vieram os dados. Então, aquela coisa chata, enjoada, que ligavam para a gente, aqui é do banco tal, aqui é da operadora tal, e não sei o quê. Mas espera aí, você pegou esse meu dado aonde? Essa informação da onde? Poucas pessoas conheciam que a gente tem o direito de saber de onde é isso. Está lá, previsto no artigo 72, pena de detenção e multa, né? Então, é uma legislação de 90, ou seja, são 30 anos, e as pessoas ainda não conhecem, né? Então, me causa um certo receio, né, para o cidadão dele saber de fato ou não dos direitos dele na LGPD, tá? Da mesma forma, né, o exemplo que o Walter citou e até o Alexandre aqui ratificou, a questão do CPF, né, quando a gente menciona o CPF lá na farmácia, a pergunta que eu faço é o contrário, né, por que eu dou o meu CPF, né? Eu estou habituado, né, a dar o meu CPF para qualquer um, por que eu não dou um outro CPF, né? Não pego um CPF qualquer, memorizo e não dou um outro aí. A empresa está exigindo a informação que ela não deveria, né? Então, eu posso pegar, faço um cadastro lá e pronto, assim. A gente está habituado, né, a ser vítima da engenharia social também, né? Então, passar informações que a gente não precisa estar passando, que não deveria estar passando, número de telefone e assim vai, tá? Então, eu acho que vai demorar um bocado, tá, para que o cidadão, ele conheça a LGPD, ele tem o direito dele, né? A questão da conscientização é essencial, sem sombra de dúvida, e a gente tem que pensar também que a LGPD, ela perpassa por não só a questão da privacidade, né? A Jaqueline mesmo mencionou, ela anda de mão dada com a segurança da informação. Então, a gente pega aí, por exemplo, a norma 27.000, conjunto de normas,
tem a 27701, especificamente tratando de privacidade, tá? Então, mas é uma específica dentro de um conjunto de normas, tá? Então não adianta eu querer botar, inclusive eu não posso, né? Falando em termos de, eu quero tirar uma certificação da 27701. Não, eu não posso, eu tenho que ter primeiro a 27001, né, para depois tirar a 27701. Tá? Então, isso é um passo que a empresa, né, dá a mais dentro de um contexto global de segurança da informação, cuidar da privacidade. Tá? Então, era nesse aspecto aí que eu queria abordar dessa dificuldade que a gente vai ter de conscientizar o usuário. A própria 27.000 também prevê a conscientização do usuário. Perfeito. Eu queria complementar também, né, falando dessas questões dos direitos, né, os cidadãos têm que saber o direito que ele tem, né, o cidadão tem que saber o direito, mas a empresa também tem que estar preparada para atender esses direitos, né, então a empresa precisa estar aculturada, né, os processos muitas vezes precisam ser alterados, né, das áreas que fazem essa coleta de dados pessoais, que tratam esses dados pessoais na empresa, também precisam estar preparadas para saber que pode vir uma demanda desse tipo e precisa ser atendida porque tem uma legislação que tem uma base para um atendimento. Então, assim como o cidadão tem, né, diversos direitos, a empresa também tem que estar preparada aí para atender as requisições, né, dos titulares, que na própria lei a gente vê descrita quais são, né, o que ele pode pedir. Exato. Eu vou começar a trazer, quer dizer, a gente já está, né, o nosso tempinho nesse painel, dentro do Security Leaders, tem menos tempo do que normalmente tem, mas não quero deixar de trazer perguntas e comentários da nossa plateia virtual, que está aí nos acompanhando desde o início. O Felipe Farias fez um comentário interessante, parabéns pela mediação e principalmente por trazer temas factuais e relevantes para o Security Leaders. Sempre acompanhei vocês no presencial e agora estamos juntos virtualmente. Com certeza, estamos juntos virtualmente na caravana e Security Leaders. O Sérgio Roberto Recupero, conhecido nosso, um CISO de mercado, ele traz uma colocação importante. Ele diz o seguinte: de modo geral, os investimentos em todas essas mudanças, ele muitas vezes é aquém, né, do que é necessário, né? Então, eu gostaria de saber, isso, como ele diz aqui, né, a pergunta dele é longa, como tem sido ao longo desses anos, né, na área de segurança e, enfim, em tudo isso. Então, a grande questão é como canalizar, priorizar de forma efetiva investimentos para o tema, pois sem recursos não há endereçamento. Eu queria saber de quem esteve à frente, acho que Macena pode falar um pouco sobre isso, Jaqueline também, e Bonatti e os demais podem comentar. Então, o tópico que o Recupero traz aqui para contribuir é a necessidade de investimento nesse projeto dentro das empresas. Macena, pode contribuir? Certamente. Sim, certamente o investimento ele é necessário, né, sine qua non nesse caso. E vai ser quanto mais caro, quanto mais tarde você o fizer. Então, acho que a primeira questão a se levar em consideração... Fica a dica, né, Macena? Fica a dica. Se quer economizar com proteção e segurança, faça cedo, faça no início. É mais fácil implementar direito e mais barato fazer e mais rápido fazer isso do que corrigir ao final. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda questão é que, geralmente, pelo menos pela minha experiência, quando você fala em solicitar investimento, solicitar budget, o compliance, ele é um argumento muito forte, tá? Mas ele é um argumento que vai trazer um pouco de peso no sentido de, poxa, é algo que eu tenho que fazer porque fui mandado a fazer. O compliance tem sempre um motivo por trás, tem sempre uma razão por trás dele, e essa razão é um risco. Então, uma forma de empacotar esse projeto, essa adequação, é ser claro com relação a quais riscos a companhia está inserida e quais serão mitigados, até quais serão aqueles que são residuais em determinados pontos em que não vale o investimento, até pegando o ponto da lei, existe essa questão do volume da aplicação, né? Tem 3 palavrinhas-chave lá que ajudam a entender esse cenário residual. A gestão de segurança da informação, olhando risco,
geralmente traz mais eficiência em relação a direcionamento e priorização de investimento. O compliance vem junto, mas pela minha experiência, o risco, mais o compliance, traz mais resultado do que só simplesmente falar em compliance nesse momento do investimento. Perfeito. Bonatti, gostaria de complementar, como é que você tem percebido aí o discurso, né, o ROI de tudo isso, como é que você tem percebido o desafio dos clientes e como é que comentar também essa questão do momento que o Bruno colocou, né, o momento em que a empresa tem que entrar e começar, né? Eu acredito que algumas que não começaram já estão atrasadas e o impacto disso. O Bruno está corretíssimo quando ele diz a questão de defender investimentos com relação ao risco. Na área de cibersegurança, a gente sempre usou muito essa estratégia, mas o que vem mudando, e eu digo que tem males que vêm para o bem, é que após a pandemia, após o Covid, eu diria que os CEOs, CFOs das empresas, eles agora entendem o que é um risco verdadeiro. Porque nós nunca tivemos um risco muito alto quando a gente pensa, por exemplo, comparado a outras regiões, a Europa, próprios Estados Unidos, por exemplo, a Flórida. Então, são empresas que já estão acostumadas a pensar o seguinte: site backup é mandatório e tem que ser em outra região. No Brasil, não. As pessoas queriam fazer investimento em site backup, você escutava do CFO, não, mas para quê? Isso nunca vai acontecer, o prédio nunca vai pegar fogo. Então, era muito difícil a gente convencer as pessoas não ligadas à tecnologia do risco. E agora, não. O que nós temos percebido é que os CFOs e os CEOs, quando a gente fala, olha, o risco é esse, eles já estão mais, eu diria, convencidos que realmente tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então, facilitou, eu diria, essa questão do convencimento da importância do investimento, tanto em cibersegurança quanto em privacidade, compliance, mas elevar o risco realmente é a melhor estratégia, eu diria. Perfeito. Um comentário aqui do Otávio Carlos Cunha para o Caiado. Marcela Caiado acabou de mencionar talvez um dos pontos principais da questão da privacidade, que é o entendimento por parte do cidadão sobre o que realmente significa o direito de privacidade. Excelente, Caiado, parabéns pela sua colocação. É importante trazer os comentários, eu gosto, porque eu acho que essa interação entre nós aqui e a plateia, né, que às vezes no presencial é tão fácil, aqui fica um pouquinho mais difícil. Não? Então, vamos pular para o nosso capítulo final aqui, porque corre o tempo, né? E eu gostaria de finalizar deixando aqui para cada um, né, um comentário final, mas que fosse, assim, por um lado um pouco mais prático, né? Esse evento, a gente está com o tema LGPD na prática, né? Então, é óbvio que cada um de vocês está envolvido com o tema de uma certa forma e tem aí um pulo do gato, segredo, uma dica, algum, né? Fica aqui, que eu acho que é importante, porque o que eu percebo do nosso público e pelas perguntas que estão chegando, que a gente tem N empresas e momentos muito diferenciados, muitas delas com preocupações bem diversificadas, mas é como a gente colocou aqui no início, na abertura, é um movimento mundial, a gente está inserido nesse contexto e não tem como prorrogar. E como o Bruno falou, quanto mais tarde, mais complexo. Então, se a gente puder contribuir nesse sentido, seria importante. Quem quer começar essa última rodada? Eu gostaria de começar. Ótimo. Então, vamos lá. Uma dica mesmo, né, da minha vivência, eu estou diretamente ligada na liderança do projeto de LGPD. Então, eu vejo que, assim, primeiramente, fazer um comitê multidisciplinar da empresa que é necessário, não há só a segurança da informação atuando, não há só o jurídico atuando, não há só outras áreas de compliance da empresa atuando. Então, acho que é necessário, primeiramente, montar esse comitê e conscientizar o board da empresa, que é dali que você vai replicar todas as decisões, é dali que você vai conseguir os investimentos necessários e realmente conseguir fazer a adequação na empresa num todo a acontecer. Acho que essa é a minha dica para quem ainda não começou, que realmente está atrasado aí. Monta a estrutura aqui, mas corre lá em cima
E ganha força. conquista o apoio, porque senão esse movimento não acontece. Boa, muito boa, Jaqueline. Quem mais aí? Uma dica importante. Posso incluir uma dica prática? Opa, sim, Macena. É um raciocínio talvez até um pouco simplório, mas muito eficiente. Se você não tem o dado a ser protegido, não há o que se preocupar com relação à proteção. Então, acho que a primeira etapa de revisão do seu negócio é a necessidade de manutenção daquele dado sensível, privado, que é escopo da lei, que é escopo de diversas outras boas práticas de proteção. A técnica para isso, falando, é até talvez pouco conhecida em alguns casos, ou até mal falada em outros, é a minimização de dados. Existem pelo menos 4 pontos chaves em trabalhar a minimização de dados. Mas o fato é que, se não há dado sensível no escopo para ser protegido, o seu investimento tende a zero. E isso você pode fazer, só para citar um caso, com agregação de dados e anonimização. Sempre é possível reduzir, pelo menos, a minimização sempre é possível. Os outros dois são mais caso a caso, mas devem ser sempre considerados em primeira instância. Excelente, Macena, muito bom. Ótimo recado. Quem mais? Então, Graça, até pegando um gancho aí no último comentário aí, foi em cima da pergunta do Sérgio Recupero, né, da questão do investimento, eu acho que a minha dica quer gastar menos, fique em compliance com a lei, tá? Porque as multas vão chegar, né, vão ser pesadas, e já tinha mencionado, o capítulo 7, tá, ele diz bem claramente lá o que você tem que estar implementando, e isso não quer dizer que as empresas elas não possam vir a ser vítimas de algum roubo, de algum vazamento, tá? Ela pode acontecer, mas ela tem que provar que ela tinha implementada as melhores práticas, né? E aí eu mencionei a 27701, por exemplo, tá? Então, assim, quer economizar, fique compliance com a lei, prove que você tinha as melhores práticas implementadas. Perfeito. Isso foi um comentário do Arthur na abertura, né? Investir agora, nesse momento, na segurança e proteção dos dados é bastante relevante e estratégico para evitar justamente eventos de vazamento, que são os piores cenários dentro das penalizações da lei. Exatamente. Graça, se você me permite 2 dicas rápidas, pegando aqui um gancho, até no tudo que foi falado, eu penso que para você ter mudança de cultura, né, você tem que ter mudança de cabeça. E mudança de cabeça você tem que ter com educação. Então, eu sou muito dedicado à educação por ser professor, então eu vejo que tudo começa com educação. E outra dica importante, pegando a pergunta do Recupero sobre risco, eu vejo, além de você buscar priorizar aquilo que tem risco, eu diria o seguinte, o artigo 48, parágrafo 2º, aí vem a visão do advogado, o parágrafo 3º, ele fala que no juízo de gravidade do incidente vai levar em consideração a comprovação de que foram adotadas técnicas adequadas que deixaram os dados ininteligíveis. Então eu vejo a criptografia, a anonimização, as formas, né, de desindexar os dados são fundamentais. Afinal de contas, havendo uma invasão, havendo um vazamento, se esses dados que foram vazados estão criptografados, numa eventual condenação da empresa, seja civil ou seja pela NPD, a condenação vai ser menor, tendo em vista essa figura aqui que é como se fosse um atenuante. Então, essas 2 dicas que eu coloco aqui. Tá ótimo. Bonatti, dica final aí, encerrando o nosso painel, por favor. A dica final minha vai ser até para nós, enquanto profissionais de tecnologia. Esse fórum é para profissionais. Então, eu diria, eu tenho conversado muito com muitos amigos que são dessa área e eu vejo que eles estão literalmente muito cansados, trabalhando muito, mas descabelados, literalmente, porque foi um ano muito difícil, muito complicado para a área de tecnologia. Mas o que eu tenho a dizer é que aproveitem. A área de tecnologia esse ano está em evidência. Os profissionais de tecnologia estão cada vez mais próximos do negócio, entendendo e suportando o negócio. E isso traz um resultado muito positivo. A área de tecnologia deixou de ser um back-office para ser algo estratégico. E, inclusive, houve uma reportagem da Forbes, que foi lançada recentemente, dizendo que nunca se teve tantos CIOs como CEOs esse ano. Por quê? Porque os profissionais de tecnologia estão cada vez mais próximos e entendendo o negócio. Então, a minha dica
não desistam, foi um ano difícil, mas se aproximem, a luta continua e se aproximem do negócio. Esse é um ponto que vai deixar vocês em destaque. Tá ótimo. Pessoal, olha, muito obrigada, Jaqueline, Walter Capanema, Marcelo Caiado, Bonatti, Macena, excelente painel, obrigada, audiência. Security Leader continua. Ângelo, com você. Obrigada, pessoal.